Graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais um vídeo. Que a paz de Cristo, que Deus nos abençoe a todos nós, né? Que nós sejamos unidos em espírito ou presentemente, quem pode se reunir presentemente, em um só espírito, no corpo de Cristo, né? Que é a igreja de Deus. Hoje eu venho falar aí, terminar a parte que eu fiz o vídeo aí falando da minha vida pessoal, a parte que eu não me orgulho, mas eu esqueci de confessar algumas coisas. Que nem eu falei, né? Muitos falam que eu fico abrindo a minha vida, né? Para as pessoas. Eu não tenho medo do que as pessoas possam pensar de mim, mas como eu disse, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E isso daí, quando eu uso essa palavra que Paulo diz, eu não uso ela fora de contexto, como dizendo, eu sei o que ele quis dizer lá, mas ela pode ser usada em vários contextos, entendeu? Da nossa própria vida, porque Deus diz que ele não deu espírito de temor, ele nos deu espírito de coragem, de moderação, de espírito de, como que chama lá? De ousadia, entendeu? E chegamos ao Pai com toda ousadia pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não nos deu espírito de temor, mas de coragem. Não quer dizer que a gente não tenha medo, não tenha ansiedade, né, irmãos e irmãs? Eu mesmo tenho, a minha vida, depois que eu me converti, ela está em frequentes mudanças, né? Deus me muda de cenário e tenta me evoluir, e para isso eu tenho que ser preparado por Ele, né? Porque não sei de todas as coisas, tem coisas que eu preciso ser preparado por Deus, né? Capacitado por Ele, entendeu? Não é porque a gente prega a palavra que a gente não sente medo, que a gente não tem desânimo, que a gente não passa por lutas, não passa por aflições. A vida é um círculo. Hoje a gente tá bem, amanhã não tá, porque às vezes a pessoa pensa, a gente fica feliz quando a gente está em boa situação, porque a gente pode ajudar outros irmãos que estão passando por dificuldade, né? Ou seja ela financeira ou qualquer outra dificuldade da vida, né? Mas nem sempre a gente pode ajudar. E eu sei também que a gente tem aquele anseio de ajudar as pessoas em necessidades, né? Mas eu sei que a gente não pode ajudar o mundo todo, não tem como. Nem os ricos podem, quem dirá nós que somos pobres, né? Mas isso está no nosso coração, de querer fazer o bem, né? Em várias situações, porque eu tenho para mim que ajudar não é só você ajudar no lado financeiro, porque ajudar com uma palavra de incentivo, se você estiver perto de uma pessoa, ajudar com um abraço, uma demonstração de carinho, falando para a pessoa que ela pode contar com você, porque eu mesmo falo, às vezes, para irmãos, para irmãs, ó, tamo junto, se precisar, eu puder te ajudar, eu te ajudo, mas isso também não quer dizer, porque às vezes você fala assim, tem pessoas que acham só porque você diz que crê em Deus, que você ama Jesus, que você é um cristão, que você é obrigado a fazer algo por ela. A gente não faz algo pelo próximo por obrigação. A gente faz porque o amor de Deus está dentro de nós, a misericórdia pelo próximo, o amor ao próximo. E outra, nem sempre a gente, porque a maioria das pessoas só vê dinheiro na frente, né? Então ela acha que ajuda só diz respeito ao dinheiro. Eu sei que muitas das vezes a ajuda que a pessoa precisa, ela financeira, né? Então, eu entendo isso, que as pessoas, às vezes, ela precisa de ajuda financeira, né? Mas nem sempre a gente tem condições de ajudar, porque eu acabei de falar, né? A nossa vida é um círculo, né, irmãos e irmãs? Hoje, pelo menos para mim, né? Eu não sei para a vida de outros, né? Tem gente que é rico e permanece rico até morrer. Tem uns que não, tem uns que nasce pobre, nasce periferia, depois fica rico. Outros fica rico, depois perde tudo e vai morar na rua, fica pobre. Então na minha vida eu nunca fui rico, né? Mas também não posso reclamar não da minha vida, falando um pouco da minha vida, porque eu não sei o que é passar fome, nunca passei fome, né? Na minha vida, não posso dizer isso, que eu estaria mentindo, né? Deus sempre, mesmo quando eu não era convertido, quando eu desobedecia,
fazia coisa contrária à palavra de Deus na minha vida, e eu errei muito, né? Em muitas situações lá atrás. Mesmo assim Deus me sustentou, porque Ele já tinha plano para o meu futuro, para a minha vida. Ele sabia que lá na frente eu ia me converter, né? Então, Ele me colocou pessoas, minha família me auxiliou, me criou, me deu as coisas, nunca deixou faltar, me levou para passear, viajei muito, né? Eu nunca saí fora aqui do Brasil, mas viajei para os lugares aí dos estados daqui do São Paulo. Fui muito, eu tô falando isso assim, eu sei que todo mundo também passou pelas mesmas coisas na adolescência, no seu tempo de criança, se divertiu, né? Não tô falando que foi só eu não, irmãos, eu tô falando da minha parte, que eu vivi, né? Meu pai, tendo a vida dele lá do jeito dele, né? Me levou para passear, me levou, fui passear no Horto Florestal, fui passear como todo adolescente, toda criança, né? Fui no zoológico, minhas tias me levavam para o zoológico, meus tios, né? Ia ver, meu tio e minha tia tinha, minha tia não, meus dois tios tinham um time de futebol de campo e outro de salão. Eles me levavam para assistir jogo. Eu também gostava muito de futebol, jogava muito também, né? Não nos times dos meus tios, né? Mas jogava de futebol de rua, futebol de campo. Nunca fui fã de futebol de quadra, né? Tô falando só um pouquinho aqui da minha vida, tá, irmãos? Porque eu gosto, eu não tenho nada para esconder, eu sou uma pessoa sincera. Eu gosto de ser fiel aos seguidores do meu canal. Não que vocês tenham nada a ver com a minha vida. Não é isso não, nem que eu seja obrigado a falar da minha vida. Eu estou falando de coração aberto, porque eu quero, para ajudar vocês também, né? Muitos passam por dificuldades e a gente passou lá atrás e a gente venceu muitas barreiras, né? Vencer não é só ficar rico não, irmãos. Vencer as dificuldades da vida, porque se a gente está vivo, se a gente está respirando, se a gente está bem de saúde, se a gente tá aqui, tá vivendo, tá comendo, tá bebendo, a gente venceu. Nós somos vencedores. Cristo fala, né? Quem permanecer em mim e eu neles, nós somos mais que vencedores, né? Então, eu nunca soube que ia passar fome. Viajei muito para a praia, para Mariporã, né? Mariporã é logo aqui, né? Mas viajava para a praia, minhas tias me levavam direto, né? Eu fui um adolescente, uma criança muito feliz, mas depois que veio, né, a adolescência quase para fase adulta, aí começou a vir o fruto dos pecados, né? Aí, como eu não comentei no outro vídeo lá, esse aqui é uma continuação, né? Porque eu vou falar dos erros também que eu cometi depois de converter. Porque as pessoas pensam que a gente se converte, que a gente nunca mais vai falhar, nunca mais vai pecar, não é não. Quando a gente fala que a gente é santo, a pessoa se espera, santo, agora virou santo e tal, não é isso. A Bíblia tá relatado aqui na Bíblia que vós fosse justificado pela fé na obra de Cristo na cruz, vós fosse purificado, está sendo purificado, não é que a gente foi, a gente está sendo, nós estamos sendo santificados. Quando Deus olha para a gente, eu digo a gente, o cristão que entregou a vida para Cristo, não estou falando de religião de novo, não estou falando de você ir para a Bíblia, ler a palavra penetrar e você ter uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Estou falando disso. Não estou falando de religião aqui não, porque você fala de conversão, aí as pessoas, ela foi doutrinada na mente dela, achar que conversão é você ir para uma igreja. Igreja, né? Igreja, porque igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Quem estuda a Bíblia sabe disso. E eu vou até, se der tempo, ó, vou até fazer uma leitura aqui, ó, irmãos. Quer ver, ó? Permanecer em Cristo, porque, deixa eu ver aqui se está aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Colossenses capítulo 2, se vocês puderem abrir as escrituras aí, abrir a Bíblia de vocês, tiverem ela em mãos, ou então depois compara aí na Bíblia de vocês, ó. Colossenses capítulo 2, versículo 24. Regozijo-me, Paulo falando, né? O apóstolo Paulo. Regozijo-me agora que padeço por vós na minha carne e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Ó, o que é a igreja? O corpo de Cristo. A igreja não é o prédio, uma denominação. Isso aí colocaram na mente das pessoas, né? Veio desde
tempo da Igreja Católica, que depois veio do Império Romano, que lançou isso daí, que a protestante abraçou, né? E aí fica inventando aí, criaram templos religiosos para elubridiar. Porque o templo verdadeiro que Deus... Não é que Deus mandou, na verdade, só me corrigir, porque em outros vídeos eu falei que Deus mandou construir... Não, Deus não mandou construir templo nenhum de pedra. Quem teve a vontade de construir templo foi o rei Davi. Só que Deus falou para ele, você não vai me erguer templo. E ainda falou lá não sei se foi em Salmos, né? Que não lembro se foi em Salmos ou se foi em outro, foi em um outro livro da Bíblia, que ele falou: que templo podes me construir? Porque, né? Deus, ele é um ser infinito, então nada vai caber Deus lá. Mas para honrar Deus, Davi teve essa ideia. Mas aí Deus falou: quem vai construir o templo para encurtar, né? Seu filho Salomão, porque sua mão está cheia de sangue. Aí Salomão construiu, mas foi profanado o templo pelo próprio Salomão também, que adorou outros deuses, né? Muita gente não fala, a gente fala isso e fica falando que a gente está falando heresia. Ou eles são religiosos e sabem disso e não quer confessar para a pessoa continuar procurando templos religiosos, né? Ou eles não entendem a Bíblia, né? Porque Salomão se curvou a outros deuses, né? Teve várias mulheres que tinha outros deuses, adorava outros deuses, né? E esses deuses, para Deus, demônios. Então, Salomão adorou demônios. Depois, no final da vida, ele pode ter se arrependido. A Bíblia não deixa claro, totalmente claro, que Salomão se arrependeu, né? Mas tem relato que fala que Salomão está falando no final da sua vida tudo vaidade, não adiantou de nada, né? Então, a gente pensa que Salomão possa ter sido salvo, se arrependido. Davi, o pai dele, a gente sabe que se arrependeu, foi salvo, mas Davi não deixa totalmente claro na Bíblia, nem que ele foi perdido, nem que foi salvo, né? Eu imagino que ele tenha sido salvo, porque ele, no final do livro dele, ele fala, acho que é Eclesiastes, né? Ele fala tudo vaidade, nada vale, nada que a gente conquista aqui, né? Tudo vaidade, entendeu? Então, irmãos e irmãs, o que acontece? Eu não posso reclamar da minha vida, minha família me cuidou de mim muito bem, dos meus primos, a gente teve uma infância muito boa, né? Não sei, eu imagino, já vi gente passar fome na minha vida, mas nunca passei, nunca fui rico, mas também nunca me faltou. Meu avô também, meu saudoso avô, nunca me deixou faltar nada, nem a mim, nem aos meus irmãos, minhas irmãs, os meus primos, né? A gente sempre teve auxílio, né? Nunca faltou roupa, passeamos, né, em lugares, né? Lugares legal, né? Que a gente passeia quando é criança, quando é adolescente. Se eu listar aqui os lugares que eu já frequentei, eu não vou conseguir, não vai caber nesse vídeo, né? Então, mas a pessoa pensa que se a gente se converte, que a gente não falha mais, que a gente não peca. Santo quer dizer que você foi separado por Deus, chamado por Deus, para andar no propósito dele e para você se converter dos seus pecados, dos seus erros, e para você não ser lubridiado pelas mentiras do inimigo, que nem pelas pessoas que o inimigo usa para proferir mentira, para pôr você no engano como se fosse verdade, né? Porque o inimigo, ele não fala tudo mentira, ele mistura a verdade com mentira, ele fala meias verdades, ele induz as pessoas, ele usa uma verdade e maqueia ela com uma mentira para poder enganar as pessoas, né? Ele amarra muito bem as coisas, e quem não tem conhecimento, não está firmado na rocha que é Cristo, que é a palavra, quem não está firmado, ele engana fraudulosamente, ele usa as pessoas. Ele não vem, você não vê o inimigo aqui fisicamente te enganando, ele vai enganar através de pessoas que dizem que são de Deus e não são, entendeu? Por isso que a palavra fala para vigiar no quê? Ler a Bíblia, porque aí você vai ter a unção do azeite. O azeite aqui não é um azeite físico, tá? O azeite físico tinha lá no Antigo Testamento, era ungido com azeite, tudo, mas hoje o azeite está na palavra, gente. É você ser ungido com o azeite da palavra, a água da fonte da vida, o fruto da árvore da vida, é o pão, que é Cristo, é o sangue de Cristo, está tudo aqui na palavra, tudo. Eu falo isso, as pessoas não entendem. Ela fala que tem que fazer Santa Ceia, ela nem sabe o significado da Santa Ceia na Bíblia.
Porque a Santa Ceia, ela é uma figura, ela foi cumprida. Os judeus tinham que cumprir a Santa Ceia mesmo. Repartir o pão, tomar do vinho que representava o sangue de Jesus. Mas hoje, na nova aliança, você fazer nem é Santa Ceia, tá? Porque Santa Ceia não existe na Bíblia, é ceia do Senhor. Isso daí quem inventou foram os católicos que passou para protestante, né? Como tudo, que as protestantes é a filha, né? Saiu de Martinho Lutero, que era católico, e inventou o protestantismo aí. E aí criou, né? Aí veio, também teve Constantino, imperador Constantino, que misturou um monte de paganismo na religião católica e passou também para protestante, né? Os paganismos, né? Hoje está cheio aí, e as pessoas que não lê a Bíblia, ela não consegue enxergar. Tem um monte de adoração a deuses pagão dentro da religião protestante católica. A pessoa que não percebe, entendeu? Não lê as escrituras, não tem a unção do Espírito. Então, às vezes a pessoa está adorando um outro Deus e nem sabe, ela está achando que está adorando o Deus do céu. Ela nem conhece. Para você conhecer Deus, você tem que ler as escrituras. Quem é Deus? Por que Deus age? Hoje a pessoa adora um Deus aí que é Deus só de amor, que é um Deus permissivo, que pode fazer todas as mazelas, que Deus te perdoa. Ele perdoa sim, se você se arrepender. Ele é um Deus de amor, é amor. Mas o amor de Deus é um amor que é acompanhado com justiça. É um amor acompanhado com o que é correto. Não é para você assim, não, posso viver do jeito que eu quero, Cristo já pagou o meu pecado. Não, isso não é um discurso de um salvo verdadeiro por Cristo. Isso daí é aquele que fala em Judas, carta de Judas, né? Então transformando a graça de Deus em libertinagem. Falsos pastores, falsos enganos, né? Hoje tem igreja inclusiva, que não é, como a gente fala de inclusão, gente, entendam. Ninguém aqui está criticando que as pessoas não podem entrar na igreja porque ela comete certos pecados, que ela já cometeu certos pecados, que ela já fez imoralidade. Não, ela tem que ir como está para Cristo limpar. Mas ela tem que ir com a intenção de se converter. Ela não tem que ir com a intenção de frequentar a reunião dos santos e continuar do jeito que está. Não, Cristo me aceita do jeito que eu sou. Não é assim, isso é mentira. Quem inventou isso é gente usada pelo diabo. Cristo aceita você vir como você está, com toda a sua imundiça. Mas para você se purificar, se santificar dos seus pecados. E se santificar não é ir na igreja vestir saia até o pés da cabeça, vestir terno e gravata, não é nada disso, gente. Se santificar é mudança de mente, mudança de caráter, de postura. Você roubava, não rouba mais. Você matava, não mata mais. Você adulterava, não adultera mais. Você era promíscuo, não seja mais promíscuo. Você mentia, não mente mais. Você como que fala? Você era invejoso, não seja mais. Você era egoísta, agora não seja mais. É isso, é mudança de atitude, mudança de mente, mudança de comportamento, transformação de vida. Você sai das coisas erradas que você praticava lá atrás e vira uma nova criatura, que é que Cristo chama de nascer de novo. Nascer do Espírito, da água, da palavra. A água que ele fala é da palavra, não é água de batismo. Porque a água de batismo é só uma figura para... João Batista falou, você acha, por religiosos, você acha que um pouco de água vai limpar essa pele de cobra de vocês? A água é só um simbolismo para você testemunhar perante a água do batismo que você está disposto a ser uma nova pessoa. Mas o que te transforma é o Espírito, e o Espírito está onde? Na palavra. Entendeu? É isso que te transforma, né? As pessoas inventam muita coisa, né? Então... aí acha que se converte e não vai errar mais. Você não vai viver em pecado. Na prática, leia a carta de João lá. Filhinhos, quem disser que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Porque Paulo fala em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você só volta para a glória de Deus quando você entrega a vida para Cristo, crê que Ele morreu para pagar seus pecados na cruz e ressuscitou, e o sangue dele te purifica. Que o sangue dele é vigente até hoje para purificar o nosso pecado. Toda vez que a gente falhar, a gente confessa ao Pai. Não é confessar para o pastor. Você pode confessar seus pecados para o irmão, para outros irmãos que você confia. A sua sorte pode. Mas não é confessar assim para o pastor, para o líder religioso. Porque hoje o nosso sumo pastor é Cristo. Você tem que confessar usando o nome de Cristo. E lá no seu quarto, fecha a porta do seu quarto. Pai, pequei contra ti, me perdoa. Fiz coisa errada, desagradei os seus olhos, Pai.
me purifica com o sangue de Jesus, Senhor Jesus Cristo, interceda junto ao Pai para me purificar do meu pecado, porque pequei só contra ti, Senhor, assim igual Davi fez. É isso que é confessar o pecado, não é confessar lá no padre, lá, ou confessa sua falta para o homem pecador. Padre é um pecador igual você. Caso você não saiba, padre é um pecador, não é? Ele não é santo, não. Porque santo não significa que santo, quando fala, se refere de Deus, aí sim é perfeição, é pureza, porque Deus não peca, Deus é, né? Mas santo para nós seres humanos é pessoa que Deus te chamou, te separou para o propósito dele, para você se converter dos seus pecados, né? E trabalhar para a obra de Deus, para levar Cristo para outras pessoas, para falar da palavra de Deus, para desfazer os enganos que os falsos profetas plantam por aí. É isso que é separado, que é santo, né? Não é santo que você nunca erra, né? É lógico que o cristão ele não vai viver no erro, na prática do pecado. Como eu havia dito, né? João, a carta de João, vai lá na Bíblia, se alguém tem a Bíblia aí de vocês, fala, quem disser que não tem pecado é mentiroso, se faz de Deus mentiroso. Mas o servo de Deus não peca. Aí você fala, pô, ele fala que quem dizer que não tem pecado é mentiroso e fala que o servo de Deus não peca. Não peca, que ele quer dizer, não vive na prática da injustiça. Não viva cometendo injustiça, não vive na prática do pecado. E tudo que é contrário à Bíblia é injustiça. Promiscuidade sexual, que você... o sexo foi dado por Deus, irmãos. Entendeu? Mas para você fazer com uma companheira e ela com você e ser fiel um ao outro. Entendeu? O casamento foi instituído por Deus, mas não para você fazer com um e com o outro. Isso aí é perversidade, é o pecado que trouxe essas orgias no mundo, entendeu? As coisas de Deus, ela é pura. Deus colocou o desejo sexual para você ter com uma pessoa, se unir com ela e ser fiel a ela e ela fiel a você. O dia que você pecar, você tem que confessar, mesmo que você perca o seu marido, a sua esposa, tem que confessar para Deus e se consertar. Não importa as consequências que você venha ter por causa disso. Davi não pecou e não foi lá no confessor, ele não arcou com as consequências. Aí teve morte na família dele, teve os filhos perseguiram ele e aconteceu um monte de consequências por causa do pecado de Davi. Quem conhece a história de Davi sabe que eu não estou inventando, né? Então é a mesma coisa na nossa vida. Entendeu? Se você ficar escondendo o pecado de Deus e até de alguns irmãos, porque tudo vai ser revelado por Deus. O que está oculto vai ser revelado. É melhor você confessar sua falta e ser sincero com as pessoas, com os irmãos, do que alguém descobrir sem você falar, vai ficar muito pior, porque aí a pessoa não vai ter crédito em você. Ah, você é mentiroso, você mentiu, ela não confia mais em você, entendeu? Então, muitos falam assim, você fica falando dos seus erros, a pessoa vai saber da sua fraqueza e vai usar contra você. Ué, ela pode usar, porque depois que eu confessei, ela vai usar porque eu já estou falando a público, ela vai usar, vai ter feito em mim o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu pai já me purificou pelo sangue do filho dele, Cristo Jesus na cruz. Então, não vem com essa pra cima de mim, né? Se você não gosta de confessar, de falar pros outros, quer confessar só para Deus, tudo bem, é um direito seu. Deus me tocou para me falar, e acabou, para ajudar outras pessoas, sem medo do que os outros vão pensar de mim. Porque hoje eu sou nova criatura, purificada pelo sangue de Cristo. Então não tenho que ter medo do que os outros vão pensar a meu respeito. Então, depois de convertido eu errei, que nem, não criticando ninguém, tá, irmãos? Que fique, não sei para onde vai chegar esse vídeo, pode chegar até a pessoas e a pessoa achar que eu tô querendo pôr o nome dela para ofender ela. Não vou nem citar o nome de ninguém aqui, tá? Mas só vou dar para você ver como que a gente também, mesmo depois de convertido, pode errar. Davi era convertido e ele errou, não errou? Então pronto, então não venha com essa não. Tem uns aí que é hipócrita, sabe? Fica falando que nem eu falei no outro vídeo, religioso falando coisa impura. É lógico que o servo de Deus, o filho de Deus, perdão, irmãos, ele tem que pensar, como Paulo disse em Filipenses, na carta aos Filipenses, que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso pensais, que são nas coisas celestes. Mas isso não significa que de vez em quando o diabo não lança pensamento na nossa mente. A gente tem que repreender e tentar pensar em outra coisa, dirigir a nossa mente para outra coisa, ou fazer outra coisa para tirar a mente daquele pensamento. Vai ter vezes que você vai vencer, vai ter vezes que você vai perder, igual eu falei no outro vídeo.
entendeu? É luta do espírito contra a carne. Não pensa você que você entregou a vida para Jesus, que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, que não vai ter mais dificuldade na sua vida, não vai ter perseguição, não vai ter calúnia, que você não vai errar mais, você não vai viver em erro, nem vai viver pecando pecado grave. Mas a gente habita numa carne sujeita a falhar ainda. Deus está trabalhando em nós para quando Cristo voltar ou quando a gente partir desse mundo, aí ele vai completar a boa obra e vai te dar um corpo sem pecado, né? Que é o que a gente cristão acredita, né? Que muitos acreditam que é fábulas, né? Então, mas é o que a gente cristão acredita, né? Porque Jesus ressuscitou, ele vai ressuscitar aqueles que nele morreram. Tá escrito na Bíblia, né? Por isso que eu falo, a pessoa crê no que vê, ela não crê no sobrenatural de Deus, né? Que fé que é essa, meu Deus? Né? Eu não entendo essa fé aí. Mas então, vamos lá, né? Então, quando eu ainda já tinha convertido, eu errei com Deus, sofri as consequências do meu erro sim, porque eu estava sozinho, né? Eu tinha acabado de separar da minha ex-esposa, fiquei 16 anos com ela, né? Não, a gente teve nossos momentos bons, ótimos, ela me ajudou muito, eu também ajudei ela, mas depois a gente começou a discutir muito e não dava mais certo, e acabou que separou, né, irmãos? Aí eu fiquei um tempo sozinho, e aí eu como estava trabalhando lá, eu conheci uma pessoa, que eu não vou falar quem é aqui o nome, né, para não, porque ela não tem culpa, coitada, porque o erro foi meu, porque eu queria tanto uma parceira que acabei achando, né, porque eu pedi até em oração, né, para Deus assim, assim, eu não quero ficar sozinho. Hoje eu não ligo mais, hoje eu tô casado com Cristo, né, então para mim Cristo é suficiente. Se um dia ele colocar uma companheira genuína, uma mulher de Deus no meu caminho, uma mulher de Deus verdadeira, eu não estou falando mulher religiosa não, tá? Independente que seja religiosa ou que não seja, mas que seja uma mulher que crê verdadeiramente em Cristo, que crê verdadeiramente em Deus, que queira andar no caminho do Senhor. Não estou falando de ser uma beata. E eu não estou desesperado também procurando mulher, eu estou falando se Deus colocar no meu caminho. Entendeu? Mas antes eu estava buscando mulher, eu queria uma companheira, né? Por isso que eu errei. Porque eu coloquei o coração mais nas bênçãos que Deus poderia me dar, ou que não era de Deus, mas eu queria tanto aquilo que eu me iludia. Eu achei que era uma coisa de Deus que veio para mim. Aí me envolvi com uma pessoa, né? E não era, nem eu acho que fui para ela o que ela pensou, e nem ela foi para mim o que eu pensei, embora eu gostei muito dela, né? Ela ela não entendeu isso, porque essa pessoa, ela, na verdade, eu tô desabafando aqui, eu tô até com vergonha de falar essas coisas da minha vida, mas Deus está me dando coragem, irmãos, porque eu quero ser franco com as pessoas, com meus seguidores, e para mostrar minha sinceridade de coração. Eu nunca pus número de conta aqui para pedir dinheiro para ninguém. Eu não tô falando que é errado, tá? Vocês dão oferta para irmãos, porque tem irmãos que ele não trabalha, não é porque ele é preguiçoso, vagabundo, não. Eles não trabalham porque ele se dedica na obra do Senhor. Então, aí eles gastam com ferramenta, gastam com tudo. Eu prefiro eu trabalhar por fora, igual o Paulo, que era construtor de tenda, para dar o exemplo, para ninguém falar que eu estou vendendo a palavra de Deus. Eu não quero ter essa mácula no meu caminho, entendeu? Então eu prefiro não pedir dinheiro para ninguém, tá? Eu prefiro que Deus me sustente de alguma forma sobrenatural, ou que eu trabalhe e conquiste as minhas coisas, né? Do que ficar pedindo para as pessoas. Não estou falando que é errado quem pede, aí cada um vai dar conta a Deus. Se for errado, o pessoal vai dar conta a Deus, não é a mim não. Não tenho nada com isso, né? Então, eu, graças a Deus, meu coração tá limpo, tá sincero, não sou perfeito, também falho às vezes, né? Que eu tô até confessando aqui para vocês. Então, voltando, né? Aí eu me envolvi com essa pessoa, achando que era uma pessoa de Deus, porque assim, nem todo que fala de Deus, que crê em Deus, às vezes ele não crê como a gente crê. Ele crê que assim, eu creio que existe um Deus que criou os céus e a terra, ou creio no Deus da religião, né? Que é um Deus permissivo, que você pode ir lá, faz toda a mazela e continue na mazela e Deus te perdoa. Ele perdoa se você tiver arrependimento genuíno e quiser mudar de vida. Ele não é que Deus perdoa para você continuar fazendo os pecados e, né? Não que você, quando se converte, vai ser perfeito, que eu tô acabando de dizer que eu errei quando eu era convertido também. Então,
Mas eu me arrependo continuamente, eu não vivo na prática do pecado. Quando a gente erra, é igual Davi, a gente erra eventualmente. Davi errou daquela vez, se arrependeu e não tem relato que Davi, não que ele foi perfeito até o final da vida dele, não é isso, que ele nunca falhou, mas não tem relato que Davi viveu em pecados graves depois dele ter se arrependido, entendeu? Então, é, aí eu queria tanto uma companheira que eu acabei achando que ela era de Deus, mas eu não tô falando que ela não crê em Deus, mas aí ela me contou umas coisas que, né, envolvia com outras coisas né, aí eu comecei a pensar, a refletir, né, aí eu comecei a olhar as atitudes dela para comigo, sabe, algumas pequenas atitudes que eu via que tava alguma coisa errada ali, né, que ela falava uma coisa, mas fazia outra, né? Às vezes a pessoa, não estou falando isso para criticar ela não, porque eu oro por ela todos os dias, para que ela encontre Cristo. Eu oro para outras pessoas, eu oro para minha ex-esposa, eu oro para todo mundo que a pessoa encontre Cristo, que tenha a salvação da sua alma, que corrija os seus erros. Mas tem pessoas que vê só o erro dos outros, só sabe criticar os outros. Mesmo assim, tem pessoas que eu entendo, irmãos, irmãs, por quê? Tem pessoas que sofreu muito na vida, sofreu com maridos, que maridos não eram um marido bom, sofreu com traumas, com outras coisas, a família rejeitou. Aí você carrega isso para sua vida e você não deixa Cristo entrar e você carrega esse trauma até o final da sua vida. Tem mulheres que eu conheço, que eu me envolvi, que são 2 anos, 3 anos mais velhas que eu e são imaturas, entendeu? Porque a imaturidade não está no jeito de ser. Porque assim, eu tenho um jeito de ser que parece jeito de criança. Vocês olham para mim, parece que eu sou imaturo, menino, mas nas atitudes eu sou reto, eu sou responsável com as minhas atitudes. Entendeu? Eu tenho o meu jeito assim, porque diz na palavra assim, que a gente tem que ter uma fé pura, como de uma criança. Não é que você não tem que ser um adulto, que você não tem que ser responsável, que Deus fala ao mesmo tempo que você seja forte, mas quando é para ser forte, irmão, não quer dizer que o servo de Deus, que muitos falam aí, homem não chora. Meu, Davi chorou, Cristo chorou 2 vezes. Uma vez porque ele chorou sangue, até suou sangue, né? E chorou porque ele ia ficar longe do Pai por um tempo, que ele ia para a cruz sofrer todo o nosso pecado. Imagine uma pessoa tomar para si todo o pecado da humanidade, né? E ficar afastado do Pai por um tempo. E ele chorou também por causa do pecado que estava nas pessoas, do efeito que o pecado causa. Então Cristo não era homem, era menininha. Então que Deus me respeite por essa palavra, né? Que eu estou querendo só fazer um paralelo aqui. Então Davi era uma menininha, porque Davi chorou. E ele era soldado de guerra. Entendeu? Então tem homem que é metido a machão. Ele esconde para não mostrar sua fragilidade. Meu, o verdadeiro homem é aquele que é sincero, que não esconde. Porque nós somos carregados de emoções, irmãos. Nós temos a nossa parte que a gente tem que lutar, ser guerreiro, ir para cima. Eu sempre fui, nunca tive medo de nada, enfrentei o sistema. O que eu tenho que falar eu falo, né? Às vezes, mas tem momentos que eu fico triste, que eu fico desanimado. Tem momentos que eu choro diante dos pés do Senhor, entendeu? Que eu fico um pouco mais não é, as pessoas não sabem o significado verdadeiro das palavras. Você fala sensível, mariquinha. Então você é mariquinha só porque você é sensível. Uma pessoa que não é sensível, ela não tem sentimentos. Ela é egoísta, só pensa nela, entendeu? Você sabe o que é sensibilidade? Sensibilidade não tem que ver com mariquinhas, entendeu? Sabe, o ser humano tem umas ideologias na mente que eu não sei quem coloca lá, só deve ser o outro, né? Porque a vida é vivida de ciclo, de aprendizagem. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, tem dia que você tá com bom humor, tem dia que nem tanto. Cara, nós somos sentimentos, a gente está repleto de sentimentos bons e ruins, e a gente luta contra os nossos sentimentos ruins, contra as nossas limitações mentais, porque mesmo que você estude, que você seja uma pessoa sábia, estudada, você não sabe de tudo. Aí a pessoa fala, não, eu sei de tudo, o homem pode tudo. Pode sim, eu conheço, eu tenho um tio que ele é pedreiro, que ele é mecânico, que ele faz um monte de coisa. Agora eu pergunto para você, meu tio, pergunte para mim, meu tio sabe falar inglês? Não sabe, então ele não sabe de tudo. Então, ele faz um monte de coisa, ele é bom em um monte de coisa.
certo? Mas ele não sabe de tudo. Ele conhece da Bíblia igual eu conheço, não que eu seja melhor que ele por causa disso. Não, então ele não sabe de tudo. Então para com a altivez, Deus dá graça aos humildes, a gente é cheio de fraqueza também, a gente não tem só fortaleza, não tem só... Tem hora que a gente tá guerreiro, tá forte, vai para cima, enfrenta um monte de coisa, faz isso, faz aquilo, é inteligente e faz e acontece, mas tem vezes que não é errado você, porque às vezes você tem perdas na sua vida, perda de familiares que se perdeu assim, que morreram, né? E você fica triste. Às vezes você tem perdas que você separa de pessoas que você ama, né? Você fica triste, fica mais frágil, fica mais sensível. É normal, gente. É normal. Não, para dessas máscaras de eu sou o super-homem o tempo todo. A gente não é forte o tempo todo. Deus chama para ser forte. Josué, não tema, seja forte, eu sou contigo. Mas teve momentos, Elias fugiu com medo de Jezabel. Ele queria pedir a morte ao Senhor, está na Bíblia, entendeu? Ele enfrentou muitos milagres, ele mesmo fez muitos milagres usados por Deus, mas teve um momento que ele fugiu com medo de Jezabel. Está na Bíblia. Moisés mesmo pediu a morte, que não aguentava mais aquele povo murmurento. Está na Bíblia, entendeu? Então, para com essas invenções aí, gente. E vocês dão muito, vocês, eu não estou falando vocês aí do outro lado, estou falando de maneira geral. Dá muito ouvido para as ideologias do mundo, para a mídia, para o que as novelas ensinam. Nem tudo que a novela ensina é boa. Tem coisa boa que a novela ensina, tem coisa boa que o filme ensina, mas tem muita coisa perniciosa. Você tem que saber discernir, né? Não vá acreditando em tudo que você ouve como verdade absoluta. A única verdade absoluta está aqui, ó, na palavra da verdade. Não tem outra verdade absoluta. Ninguém, você é dono da verdade. Eu não, eu sou falho, o dono da verdade é Cristo. Ele é a verdade absoluta, eu não. Eu aponto a verdade. Eu tento viver na verdade bíblica, não minha. Entendeu? Eu sou conduzido, tento ser conduzido por essa verdade aqui. Então, aí eu me envolvi também, porque foi um erro que eu cometi, né? Que eu queria tanto uma companheira. E não que ela seja uma pessoa errada, má, irmãos, não é isso não. Ela é uma pessoa boa, gente boa pra caramba. Gostei muito dela. Sofri quando a gente teve que se afastar, né? Mas ela via as coisas de outra forma. Ela tem pessoas que ela não quer compromisso sério, ela quer só, né, envolvimento carnal, e não era isso que eu busco. Eu sou cristão, eu sempre nunca menti para ninguém. Para ela mesmo eu falei, eu sou cristão, eu não posso viver assim. Eu não posso, você é legalista, tal, eu não sou legalista. Cristão se diverte, mas a gente tem que saber o que convém para o cristão. Entendeu? Então o que eu buscava era uma mulher genuína, cristã, verdadeira. Não é uma pessoa que vai me desviar do caminho do Senhor. Eu quero uma pessoa que ande junto comigo para o caminho do Senhor. Eu mesmo queria ajudar muito ela. Ela não entendeu. Se a gente corresse lado a lado, a gente ia crescer junto em vários aspectos da vida. Crescer financeiramente, mas a pessoa quer tudo pronto. Tem mulher hoje que quer um homem pronto, com um homem que tenha casa, que tenha carro, que tenha dinheiro toda hora para levar ela para passear toda hora. A gente vai passear, a gente vai prosperar na vida, mas correndo lado a lado, junto. Não, mas as mulheres de hoje tá tudo com a cabeça diferente, né? Não estou criticando nem generalizando todas as mulheres, tá? Tô falando assim, porque tem muito homem canalha, tem muito homem imaturo, tem muito homem sem vergonha, pilantra, entendeu? Tem, eu sei disso, entendeu? Hoje, antigamente era o machismo, hoje é o feminismo. Hoje, e criou tudo divisão. Como eu digo, não existe machismo nem feminismo, isso é ideologia que as novelas, os filmes, a mídia, os governantes plantaram na mente da pessoa, induzido pelo espírito do inimigo, para criar divisão, para acabar com o casamento, para acabar com a família, para acabar com a união entre cristãos. É tudo isso, só que a pessoa não tem visão espiritual, porque ela acha que visão espiritual é coisa de religioso, entendeu? Então não tem nada a ver coisa de religioso, é coisa de Deus, da Bíblia, entendeu? Então, gente, eu falei também, só que eu me retratei com Deus, só que eu sofri minhas consequências. Não foi uma consequência tão grave assim, mas foi, né? Sofri. Então, esse vídeo aqui é mais para falar que às vezes, mesmo a gente convertido, a gente também falha, tá? A gente não vive na prática de pecado, nem de pecado grave. E a gente não vive falhando toda hora, mas vez ou outra a gente ainda está no corpo carnal, sujeito a pecar, sujeito a errar. Por isso, quando eu critico, eu falo aqui nos meus vídeos, não é para criticar uma pessoa
individual aí atrás, porque eu não sei nem quem tá ouvindo. Algumas eu sei, que me conhece, que eu tenho contato, que são pessoas do meu contato, outras não. Então, quando eu falo de erro, serve para mim, serve para vocês. Não é porque eu estou apontando para julgar. Eu estou falando dos erros para a pessoa se olhar de dentro para fora, se ela quiser se consertar, assim como eu faço comigo. Eu me olho, Deus, ele nos usa, assim como ele nos limpou, nos está purificando dos nossos erros, ele nos usa também para ajudar o outro no mesmo caminho. Se o outro quiser, não é uma imposição. Nunca impus, ó, você tem que mudar porque você é um pecador, você vai para o inferno, você vai ser condenado. Eu nunca preguei assim, irmãos. Quando eu falo dos enganos dos falsos profetas, é diferente. Eu estou falando dos falsos profetas. Não estou falando de uma pessoa que falha eventualmente, porque eu também falho, eu também sou um ser humano, eu não sou melhor que ninguém, né? Não sei mais do que ninguém. A gente está aqui um para aprender com o outro. Né? Eu aprendo com criança, eu aprendo com adulto, eu aprendo com gente estudada, com analfabeto, eu aprendo com idoso, eu aprendo com meus erros, eu aprendo comigo mesmo. A vida é uma eterna aprendizagem, é uma troca de aprendizagem. Entendeu? Aquele que acha que sabe tudo é soberbo. A Bíblia mesmo fala. Esse que fala que sabe tudo é soberbo e nada sabe. Mas delira em questões loucas. Né? E aí depois os loucos somos nós. Nós que somos os... Qual que é o outro falou que eu sou lá? Que eu tenho a mente perturbada. Eu já vi gente falando bobagem aqui da Bíblia. Aí eu que sou perturbado, entendeu? Então, só porque eu creio na Bíblia, eu sou perturbado. Só porque eu creio no sobrenatural da Bíblia, eu sou perturbado. Só porque eu creio que Jesus falou que ele vai voltar a segunda vez e ninguém mais acredita porque os falsos profetas marcaram data e nunca Jesus voltou nas datas que ele marcou, aí caiu em crédito isso daí. Tá na Bíblia, leia 2 Pedro. Leia a 2 Tessalonicenses, leia a primeira carta de... São cartas curtas, irmãos. São cartas curtas. Aí o outro reclamou aí que eu não falo dos textos. Quando eu faço o estudo bíblico aí, ó, tem 570 vídeos já postados, Tem vários estudos bíblicos que eu fiz lá atrás. É os vídeos que menos visualização tem, para minha tristeza. Porque não que eu não goste que veja outros vídeos que eu faço que não seja de estudo bíblico. Que eu fale de religião, que eu fale dos enganos. Também é legal que vejam, mas... O estudo bíblico eu deveria ter mais visualização. Ah, mas eu já estudo a Bíblia. A gente tem que se alimentar todos os dias da palavra de Deus. É como você se alimentar. Você não precisa comer todos os dias. Então, é a mesma coisa. A alma precisa se alimentar todo dia, irmãos. Entendeu? A gente precisa ter comunhão, porque às vezes eu aprendo uma coisa que eu não tinha visto espiritualmente na Bíblia, e vocês falam para mim, eu aprendo. Ou outra que vocês não viram, que eu falo para vocês, dou outra visão para vocês. Então é assim as coisas de Deus, né? Mas as pessoas são muito arrogantes, faz igual a igreja de Laodiceia. Já sei de tudo, sou rica, sou abastardo, não preciso de nada, nem de ninguém. A gente está precisando um do outro todos os dias. Lógico que a gente precisa muito mais de Deus, mas Deus também usa pessoas de bem, pessoas com boas intenções para nos ajudar e para a gente ajudar outras. Entendeu? Então é muito orgulho, muita arrogância a pessoa achar que sabe tudo, que não precisa de ninguém, né? A gente precisa muito mais de Deus. Hoje, no momento, Deus está me ajudando mais do que pessoas, né? Eu estou dependendo totalmente de Deus. Perdi muitos familiares meus, muitos também moram longe, outros se afastaram, outros estão em situação que não pode me acolher. Não que eu esteja passando por nada assim, não. Graças a Deus eu não estou passando fome, tenho o que comer, tenho o que vestir. Estou pagando minhas contas, mas estou passando um novo ciclo, então estou com a minha vida meio apertada, né? Antigamente Deus me usava para ajudar a pessoa, hoje eu não estou podendo ajudar, porque aí a pessoa fala, quando ela pede ajuda para você e você não pode ajudar financeiramente, aí fica te acusando, você não disse que é cristão, você não é cristão coisa nenhuma, quando eu preciso da sua ajuda você não me ajuda, fica jogando na sua cara. Só Deus sabe do meu coração, Ele sabe que eu já fiz pro reino dele, Ele sabe, eu não preciso ficar falando aqui para me perfazer igual faz os religiosos. Eu não ajudo a pessoa e fico tirando selfie para mostrar para os outros, ó, sou bonzinho, estou ajudando. Não faço isso, irmãos, eu tenho meu celular, podia filmar e, pô, ó, tô ajudando não sei quem lá. Eu não faço isso daí, tá? Isso é hipocrisia para mim, entendeu? Para mim é hipocrisia, entendeu? É que Jesus condenou isso daí. Fariseus hipócritas, entendeu? Bonitos por fora e podres por dentro. Vocês querem ficar na praça para serem vistos pelos homens. Fica fingindo que ajuda os outros, mas com má intenção.
Entendeu? Então, cara, não é isso. O que faz a mão direita não precisa a esquerda saber. Às vezes eu falo para as pessoas, não para me gloriar, eu falo para dar o exemplo, para ela fazer igual. E eu falo raramente. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica me julgando, fica falando, você é egoísta. Eu já fui egoísta assim, lá atrás. Hoje não, hoje se eu puder ajudar, eu ajudo. Só que eu não vou. Nunca Jesus falou para você tirar da boca dos seus, da sua família, para dar para o outro. Ele falou, multiplicai e dividir. Entendeu? Então não adianta eu tirar de um para dar para outro se eu não tenho. Porque a própria palavra lá em Carta ao Timóteo fala assim, aquele que não ajuda os seus familiares, que nega os seus familiares, negou a fé e é pior que o infiel. Primeiro os seus, depois você ajuda os de fora. Não é quer dizer que você tem que ajudar só os seus e os de fora, não. Você tem que ajudar os dois. Mas vai ter momento que você não tem condição de ajudar ninguém. Nem o da sua família e nem o de fora. Aí a pessoa te acusa. Mesmo que você já ajudou ela em outra oportunidade, ela te aponta o dedo. Porque agora você não pode? Você não é cristão coisa nenhuma. O diabo usa a boca da pessoa para te acusar. Entendeu? Ah, o fulano lá me ajudou com não sei quanto. Pô, graças a Deus que Deus usou fulano para te ajudar. Eu oro para que isso aconteça. Eu não tenho inveja de ninguém, não. Eu não tô aqui para disputar se eu ajudo mais do que o fulano, se o fulano ajuda mais que eu. Meu, isso é mesquiaria. Tem pessoas que fazem isso daí, né? Às vezes a pessoa tem uma condição melhor que eu. Ela pode ajudar mais que eu, né? Agora, só para mim me sentir mal e me sentir lá embaixo, a pessoa fala, não, fulano me ajudou. Meu, graças a Deus. Bendito seja Deus que usou a pessoa para te ajudar. Agora precisa você me humilhar e colocar lá embaixo, né? Tem gente que faz isso daí. Cuidado, hein, irmãos. Entendeu? Então foi isso, tá? Foi a continuação das coisas, falando, né? E eu desejo bem. Eu não guardo rancor das pessoas que, que não deu certo comigo ou que me magoou. Não, eu oro pela pessoa, eu tenho amor pela pessoa do mesmo jeito pela pessoa. Às vezes não deu certo que não era para dar. As pessoas que entraram na minha vida, né? O tempo que deu certo deu, que depois que não deu mais não deu, né? Minha ex-esposa ou minhas outras companheiras ou outras namoradas ou que foi só um tempo de convivência, né? Rápido, não importa. Entendeu? Então eu não guardo rancor de ninguém. E não culpo ninguém, não, porque às vezes que aconteceu coisa. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um vive de uma maneira, entendeu? Então eu procuro uma pessoa, às vezes, não hoje, né? Mas naquela época eu procurava uma pessoa que encaixasse comigo, que andasse no mesmo propósito, que a gente crescesse junto, que a gente tivesse junto sem interesse do que o outro tem, do que o outro pode dar, tivesse um com o outro por gostar de verdade da pessoa. Hoje é raro isso, né? Ou não só por carnalidade, só pela parte sexual, que o sexo é importante sim no casal, mas o sexo gera mais por companheirismo, pelo amor, pela dedicação, pela cumplicidade, não é só sexo por sexo não, tá bom? Então esse foi o vídeo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por acompanhar meus vídeos, obrigado por ter dado like. Graças a Deus o estudo bíblico de Apocalipse teve um pouco mais de visualizações referente aos outros que eu tinha feito o estudo de Apocalipse, né? As pessoas, algumas já estão começando a perder o medo, né? Graças a Deus, tomara que esteja sendo de avalia, que vocês tenham aprendido, né? Pode ser que vocês não concordem com tudo que eu falei, com a minha visão, isso é normal, tá? Pode ser que concordem, outros concordem com uma parte, com outra parte não, normal, tá? Mas obrigado, deixa o like aí, dá ali o sininho, bem-vindo ao novo inscrito, se inscreva quem não é inscrito, até o próximo vídeo, fui!